voltando com nossos anagramas. Eu não lembro quem foi, tá? Mas está ali no e-mail. Enviaram um exercício e pediram que eu resolvesse o exercício. Esses exercícios que o pessoal me manda aí por e-mail, aí, o pessoal do satélite, eu faço de uma em duas formas possíveis aí. Ou eu respondo por e-mail, ou se for pertinente, né? E a maioria eu acabo colocando no próximo material que a turma vai resolver, e aí eu resolvo em sala. Porque se eu for resolver aqui agora, o pessoal do presencial não vai ter o texto para ler, não vai entender coisa alguma, vai ficar uma conversa em paralelo. Então, ou eu respondo por e-mail isso aí, ou então eu indico um bom livro onde tenha o exercício resolvido, tá? Não, ou eu respondo por e-mail ou eu ponho no próximo material. Legal? Esse aí, inclusive, tem no meu livro lá, se quiser olhar. Segundo tipo, vamos lá usar a mesma palavra para comparar a coisa. É que eu também só sei fazer com essa, né? Romazo, grupo Oma. Agora mudou porque é mesma ordem, qualquer posição. Então, primeira providência, contar as posições. 1, 2, 3, 4. Então, temos aí um anagrama de 4 posições. Quantas dessas posições permutam entre si? Pessoal lá do satélite, lá não estranha, às vezes meu cabelo despenteia, o povo respondendo tudo ao mesmo tempo, né? 4 posições. A posição ocupada pelo grupo permuta com as outras? Permuta, porque agora o grupo é um grupo que está em qualquer posição. Então, se ele está em qualquer posição, ele troca de lugar com as outras. Portanto, as 4 permutam entre si, 4 fatorial. Então, quanto à posição do grupo, ela interfere na criação dos anagramas. Quanto à sua ordem, continua não interferindo, porque o grupo continua escrito sempre na mesma ordem. Tranquilo? Então, isso aqui vai dar 24 combinações possíveis. Tranquilo? Romário. Vou trocar agora, vou pôr um L. Romário. Vai lá, esse vocês fazem. Grupo Rio, com L. Com L eu não sei fazer não, só com U. Vai lá. Que deu? Então, contando as posições, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então, é um anagrama de 5 posições que é igual, todas as posições trocam de lugar. Então, todas as posições permutam entre si. 5 fatorial, que é igual 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Continua a ordem do grupo não interferindo na criação dos anagramas. Sapatada. Sapatada com o grupo Tada, também do mesmo jeitão lá, mesma ordem, qualquer posição.
que deu? Então, quantidade de posições, 1, 2, 3, 4, 5. Anagrama de 5 posições, todas trocam de lugar, todas permutam entre si, então 5 fatorial. Só que nesse caso tem repetição. Quantas posições são iguais? Aê! Portanto, sobre 2 fatorial. Anagrama de 5 posições igual a 120 sobre 2, 60 combinações possíveis. Tchuc. Tranquilo, legal, moleza, facílimo. Terceira hipótese, mesma posição, só que agora em qualquer ordem. Palavra Romazo. Grupo Oma. E agora o grupo Oma está na mesma posição, só que em qualquer ordem. Aí vai mudar um pouquinho a cor da sopa, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Um exemplo bem simplesinho aqui de uma propriedade aí de sistema de numeração, né? Que é princípio fundamental da contagem. Se eu tenho aqui, ó, cidade A, cidade B, cidade C, e eu tenho 1, 2, 3, 4 caminhos de A até B, e tenho 2 caminhos de B até C, quantos são os caminhos de A até C que passam por B? Ora, para cada caminho de A até B, depois que eu passo por B, eu tenho quantos caminhos disponíveis? 2. Portanto, eu tenho para cada um desses caminhos outros 2 caminhos possíveis. Então, é 4 vezes 2, que são 8. Teria 8 caminhos possíveis de A até C que passam por B. Ou ainda aquele exemplo famoso de meias e sapatos. Tenho 3 pares de meias e 2 pares de sapatos. Quantas formas diferentes eu posso me vestir utilizando essas meias e esses sapatos? Para cada par de sapato eu vou ter disponível 3 pares de meias. Então, eu tenho 6 possibilidades de me vestir. A partir desse tipo aqui de montagem de anagrama, nós vamos utilizar aquele conceito lá de princípio fundamental da contagem, né? Vamos ver por quê. Quantas são as posições? 1, 2, 3, 4. Então, é um anagrama de 4 posições, que é igual... Quantas permutam entre si? Apenas 3, porque o grupo está sempre na mesma posição. Então, o grupo, em relação à sua posição, não interfere na criação das combinações, dos anagramas. Mas, quanto à ordem, ele interfere? Interfere, né? Então, para cada um desses 3 fatorial, eu vou ter outros 3 fatorial dentro do grupo. Portanto, vezes 3 fatorial. A anagrama dessas 4 posições é igual a 6 vezes 6. Então, olha lá. Para cada 6 combinações feitas com as posições, eu vou ter outras 6 feitas com as posições do grupo. Legal? Então, eu tenho 6 combinações dele inteiro e outras 6 aqui dentro, porque aqui dentro ele pode ser escrito em qualquer ordem. Então, vou multiplicar as possibilidades de combinação das posições com as possibilidades de combinação do próprio grupo. A anagrama aqui é igual a 36. Então, 36 combinações possíveis. Legal? Romário. Esse vocês fazem. Grupo Rio. Ril.
que deu 1, 4, 4. Quantidade de combinação de posições, 1, 2, 3, 4, 5. Então, um anagrama de 5 posições. Quantas permutam entre si? Apenas 4. Então, 4 fatorial. Então, quanto à sua posição, o grupo não interfere na criação dos anagramas. Mas, quanto à ordem, interfere. Então, para cada 4 fatorial do grupo, eu vou ter outros 3. Para cada 4 fatorial das posições, eu vou ter outros 3 fatoriais do grupo. O que vai dar um anagrama de 5 posições igual a 24 vezes 6. Anagrama dessas 5 posições igual a 144. Para cada 24 combinações das posições, temos lá 3 combinações da ordem, ou 6 combinações da ordem do grupo. Pode ser muito bem a pergunta de exercício, né? Quanto à palavra Romário, com o grupo Rio, sempre na mesma posição, quantas serão as combinações da palavra? 144. Quantas serão as combinações da palavra em relação às suas posições? 24. Tranquilo? Porque em relação às posições eu tenho apenas 24 combinações possíveis. Sapatada com o grupo Tada. Esse é com vocês. Que deu 144 de novo? Não? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ora, isso aqui é a mesma coisa, né? Então, o que der aqui, multiplica pelo que der aqui. Dá na mesma, né? Então, temos 4, 5 posições. Então, é um anagrama de 5 posições, que é igual... Quantas permutam entre si? 4. Entre as que permutam, tem repetição? Entre as que permutam, tem repetição? Tem. Quantas são iguais? 2. Gostei disso. E o grupo, ele interfere na criação dos anagramas? Quantas são as posições do grupo que permutam? E dentro do grupo, tem repetição? Tem. Quantas são as repetições? Ou melhor, quantas são iguais? 2. Legal. Portanto, anagrama de 5 posições, 24 dividido por 2 que dá 12, 24 dividido por 2 que dá 12, 144. 144, anagrama de 5 posições igual a 144. Legal? Tanto em relação às posições, quanto em relação à ordem do grupo, igual, né? São 4 posições e 2 posições iguais. Tranquilo? Último tipo, QPQO. Qualquer posição, qualquer ordem. Romazzo.
Grupo OMA. Conta as posições. 1, 2, 3, 4. Então, é um anagrama de 4 posições, que é igual... Quantos trocam de lugar? Quantas permutam entre si das 4 posições? Todas elas, porque agora o grupo, está em qualquer posição. Então, 4 fatorial. E, dentro do grupo, interfere na criação dos anagramas? Interfere também, né? Porque o grupo agora está em qualquer ordem. Portanto, 4 fatorial vezes o fatorial do grupo. Então, para ficar mais fácil de lembrar, é assim, mexeu, fatorial nele. Se mexeu, fatorial nele. O grupo se mexeu, fatorial nele. O grupo não se mexeu, não tem fatorial. Né? Anagrama de 4 posições é igual a 24 vezes 6. Anagrama de 4 posições é igual a 144. Voltamos para o Romário. Grupo Rio. Que deu? Legal e já caiu em prova, hein? Quantidade de anagramas da palavra Pernambuco. Tem 10 e não tem repetição. Então é 10 fatorial. Legal, né? 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Anagrama de 5 posições. Todas trocam de lugar, então 5 fatorial. Dentro do grupo também está em qualquer ordem, vezes 3 fatorial. Anagrama dessas 5 posições, 120 vezes 6. Anagrama dessas 5 posições, 720. Então, há 720 posições, combinações para essa palavra. E último dos moicanos, sapatada. Grupo Tada. Que deu 1, 2, 3, 4, 5. Anagrama de 5 posições, que é igual a 5 fatorial. Tem repetição em relação às posições? Então, sobre 2 fatorial, vezes no grupo, 4 fatorial. Tem repetição? Tem. Sobre 2 fatorial. Anagrama de 5 posições é igual a 120 dividido por 2, vezes 24 dividido por 2. Portanto, é a única que eu vou mudar, que tem espaço. Anagrama de 5 posições, 60 vezes 12, que dá 720. Legal? Deu? Fechou? Então vamos dar alguns exemplos aqui.
Palavra é amarradas. Com o grupo ama. Qualquer posição, qualquer ordem. Vamos treinar. Amarradas, grupo ama, qualquer posição, qualquer ordem. Que deu? 3.560, é isso? Fechou isso? Não sei também, vamos fazer. Posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos aí um anagrama de 7 posições. Quantas permutam entre si? As 7. Então, 7 fatorial. Em relação às posições, a repetição. Então, para a posição R, 2. E para a posição A, outras 2. Então, é 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Quanto dá 7 fatorial? Pois é, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Que dá quanto? 720 vezes 7. Facinho, ó. 720 vezes 7. 0, 14 vai 1, 49, 50. 5.040 dividido por 4. Porque 2 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 4. Tranquilo isso? Tá certo? Tá errado? Sim, não, mas por enquanto. Por enquanto tá legal? Tá. 5.040 dividido por 4 dá quanto? 2.520, não é isso? É ou não é? Oi? Sim, e aí divide por 2, 2.520 dividido por 2, 1.200. 1.260. O que a gente está fazendo? Dividindo por 2, dividindo por 2. Então aqui, ó, se não deu, faz, não é? 5.040 dividido por 4. Dá 1, resta 1. Baixou 0. Deu 2 aqui, sobrou 2. Baixou 4. 6 vezes 4, 24. 24 nada. Baixou 0, veio 0. 1.260. Legal? Legal. Então aqui eu tenho 1.260. Joia. Só para comentar ele separado. Quantas são as combinações da palavra amarradas com o grupo ama em qualquer posição, em qualquer ordem, quanto às suas posições? 1.260. Tranquilo? Porque cá em probabilidade assim. Qual a relação que há entre a quantidade de combinações das suas posições em relação à quantidade total de posições? Então eu tenho que saber como achar as duas.
Em relação às posições, 1.260. Certo? Tranquilo? Bom, mas em relação a ele inteiro, eu ainda vou ter esse anagrama de 7 posições, 1.260 vezes dentro do grupo. Interfere quanto à ordem na criação dos anagramas? Interfere. Quantas são as posições no grupo? 3. 3 fatorial. Tem repetição dentro do grupo? Tem, portanto, sobre 2 fatorial. Esse anagrama de 7 posições é 1.260 vezes 3 fatorial, dá 6, dividido por 2, que dá 3. Resultado final, 3.600,780. É isso? Não, que 36. 3.780, não é isso? 3.780. Isso. Portanto, temos aí 3.780 combinações possíveis. Qual a probabilidade, ou seja, qual a relação, depois a gente fala de probabilidade, qual a relação entre a quantidade de combinações em relação às posições e em relação à quantidade total? 1.260 sobre 3.780, ou 126 sobre 378. Tranquilo? Temos 1.260 em 3.780 possíveis. Socorros! Socorros com o grupo soco. Socorros com o grupo soco, qualquer posição, qualquer ordem. Que deu? Vejamos. Quantidade de posições, 1, 2, 3, 4, 5. Anagrama de 5 posições. Todas mudam de lugar, porque o grupo está em qualquer posição. 5 fatorial. Tem repetição? Quanto às posições, temos repetição. Então, aqui as posições do R. 2 fatorial, que é igual a 120 sobre 2, que é igual a 60. Então, temos 60 combinações possíveis para a palavra socorros, com o grupo soco, em qualquer posição, qualquer ordem, quanto às suas posições. Agora vamos calcular o total. Anagrama de 5 vai dar 60 vezes. O grupo interfere na criação dos anagramas quanto à sua ordem, porque está em qualquer ordem.
Então, temos lá dentro 4 posições que mudam de lugar, 4 fatorial. Tem repetição? Tem. Então, sobre 2 fatorial. Esse anagrama de 5 posições é 60 vezes 4 fatorial, 24. Dividido por 2, 12. Portanto, esse anagrama de 5 posições é igual a 720. Legal? Vamos começar a complicar um pouquinho, que está muito fácil. Palavra cabelos. Com o grupo CBL, com o grupo CBL, em qualquer posição, mas na mesma ordem. Que deu? Ou seja, não mudou coisa alguma, só mudou a forma de pedir, né? Só não está lá riscadinho, porque na prova não vem riscadinho, né? Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições, e o grupo ocupa 3 posições, então nós vamos ter quantas posições na palavra? 5. Né? São 7, ocupa 3, então sobram 4 independentes e uma do grupo. São 5 posições. Aí eu penso lá, na mesma ordem sempre? Então não interfere na criação dos anagramas. Mas está em qualquer posição? Tá, então interfere na criação. 5 fatorial 120, matei a coisa. Mas, vamos lá, passo a passo. Grupo CBL. E aí tiro daqui o C, o B e o L e sobra A, E, O, S. A, E, O, S. Quantas são as posições? 1, 2, 3, 4, 5. Anagrama de 5 posições. Quantas permutam entre si? Todas, porque o grupo está em qualquer posição. Portanto, 5 fatorial. Não há repetição quanto às posições. E quanto ao grupo, o grupo em relação às posições interfere, mas em relação à ordem interfere? Não, porque ele está sempre na mesma ordem. Portanto, 120 combinações possíveis. Legal? Palavra cabeludo.
Quantidade de anagramas da palavra cabeludo que tenham todas as vogais juntas. Mais uma mudancinha. Palavra cabeludo que tenham todas as vogais juntas. Só assim. Todas as vogais juntas. Que deu? Quanto? 2.880? Então vamos ver. Palavra cabeludo tem 8 posições, né? Só que o grupo das vogais ocupa 4 dessas posições. Vão sobrar 4 posições independentes. Mais uma para o grupo, 5 posições. Portanto, 5 fatorial. Há repetição? Não há repetição. Dentro do grupo, ele está em qualquer ordem ou sempre na mesma ordem? Qualquer ordem, porque não falou nada. A única restrição é que as vogais estejam juntas. Então vai ser 120 vezes os 4 fatoriais das vogais. 120 vezes 24. Tranquilo? Mas vamos escrever a coisa aqui, ó. Vogais A, E, O, U. Ocupa um grupo. Tirou e tirou. E agora temos C, B, L, D. C, B, L, D. Quantidade de posições, 1, 2, 3, 4 e 5. Então é um anagrama de 5 posições. Todas permutam entre si? Todas, porque o grupo, a única restrição é que sejam as vogais juntas. Então ele pode estar em qualquer posição. 5 fatorial. Dentro do grupo, a ordem também influencia na criação dos anagramas. Vezes 4 fatorial. Esse anagrama de 5 posições, 120 vezes 24, que deu quanto isso aí? 2.880. Diga. Sim, porque você tem que dar sempre atenção à restrição dada. E a única restrição aqui é que as vogais têm que estar juntas. Não falou mais nada, elas estão juntas aqui. Se eu colocar aqui, elas também estarão juntas. Se eu colocar lá, também estarão juntas. Então, em qualquer posição, elas estarão juntas. Quanto à ordem, se eu colocar o U aqui e o A lá, elas estarão juntas também. Então, também pode estar em qualquer ordem. Legal? Continuamos com a palavra cabeludo. Cabeludo. Só que agora o exercício é um pouco mais cabeludo. Anagramas da palavra cabeludo que comecem por A. Anagramas da palavra cabeludo
que comecem por A e que tenham todas as vogais juntas. Então temos duas restrições aí. Comecem por A e que tenham todas as vogais juntas. Que deu 720, é isso? Opa, parece que não, hein? Vamos ver. Tem que começar com A. Então, primeira restrição já pus aqui, já tiro esse A dali. Legal? Todas as vogais têm que estar. Então, já vou colocar as vogais aqui, ó. Vogal E, vogal U e vogal O. Isso aqui tem que ser um grupo, não tem? Eu, ó. Né? Eu, ó. Né? E aí eu tenho ainda C, e depois B, e depois L, e depois D. Então, quantas são as posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um anagrama de 6 posições. Aí vou induzir vocês a erro. Falou alguma coisa do grupo? Não, a única restrição é que as vogais têm que estar juntas. Então, esse é um grupo de qualquer ordem? É. O grupo é o grupo E-U-O. É um grupo de qualquer ordem? É. O grupo é. Agora, esse grupo é de qualquer posição? Não. Porque se as vogais têm que estar sempre juntas e esse cara está fixo aqui, o grupo tem que estar sempre encostado nela, nessa vogal A. Portanto, ele não é um grupo de qualquer posição. Então, em relação às posições, quantas permutam entre si? 1, 2, 3, 4. Portanto, 4 fatorial. E quanto à ordem, interfere na criação dos anagramas? Interfere, por quê? As vogais têm que estar juntas, mas aqui dentro, se eu trocar o O para cá e o E para lá, as vogais continuam juntas. Então, interfere na criação dos anagramas, vezes 3 fatorial. 24 vezes 6, que é igual a 144 combinações possíveis. Sim, mas a primeira restrição é que a palavra comece com A.
então ele já está fixo ali, engessado. Ele não pode se movimentar junto com as outras vogais. Não, porque ele está engessado ali. Aí, todas as vogais juntas. Então, as outras 3 vogais, elas podem se mexer, contanto que não saiam do lado do A. Porque se eles saírem do lado do A, as vogais não estarão mais todas juntas. Tranquilo? Diga. É. Não. Não, porque ó, a única restrição do A é que ele esteja no início da palavra. Eles não puseram mais restrição alguma quanto às outras vogais. A outra restrição que o grupo das vogais vai ter é que ele tem que estar ao lado do A, porque as vogais têm que estar todas juntas. Mas concorda comigo que se eu disser uma palavra começada por A, eu posso escrever ela assim? E eu posso escrever ela assim? Também posso, né? Então o grupo aqui, ó, esses 3, eles não estão engessados. Eles podem mudar de posição. O único que não pode é o A, porque ele tem que estar sempre na primeira posição. Ele acaba engessando o grupo inteiro. Por isso que só sobram 4 aqui. Esse está engessado aqui, porque todos eles têm que iniciar com A. O grupo aqui tem que estar sempre na segunda posição para manter as vogais juntas, e as outras 4 posições permutam entre si. Pode, sem problema. Tá. E aí muda o quê? Tá, mas muda o quê? Continua 3 fatorial dentro do grupo. Quantidade de posições diminui. Nesse caso fura, né? Porque a restrição é que elas estejam juntas, não que elas façam parte do mesmo grupo do A. Começa, inicia com A. Agora, não me disse nada, que inicia, ó, a diferença, ó. Importante isso. Se dissesse assim, ó, quantidade de anagramas da palavra cabeludo que inicie com vogal. Aí é outra história. Aí qualquer das vogais serve aqui no início. E que tenham todas as vogais juntas. Aí eu ia colocar as 4 na mesma posição. Por quê? Porque qualquer uma que estivesse das 4 lá permutando com a primeira, seria vogal. Então inicia com vogal e estejam todas as vogais juntas. Aí tudo bem. Aí eu pego aqui a primeira posição para todas as vogais, permutando entre si. Qualquer uma que caia aqui na frente vai ser vogal. Aqui, ó, agora, eles engessaram o A separadamente. Tem que iniciar com vogal, né? E que tenha todas as vogais juntas. Então eu tenho um grupo que permuta entre si. Esse grupo que permuta entre si, ele tem que estar independente do outro. Senão eu vou ter uma quantidade de posições diferentes. Legal? Tranquilo? Que iniciam com vogal. Aí muda. Primeira posição só tem... Evolui. Primeira posição só tem, que inicia com vogal. Primeira posição só tem vogal. Aí tudo bem. Aí eu estendo isso para cá. Primeira posição só tem vogal. Legal? Que não tenham as vogais juntas. Aí o que a gente faria se a pergunta fosse que não tenham todas as vogais juntas? Ixi, aí ia ser um perereco? Ia nada, né? Calcula o total, subtrai os que têm as vogais juntas, vai sobrar as que não têm as vogais juntas. Legal? Põe lá outro. Palavra Londrina. Que comecem e terminem por N, N de Nair, e que não tenham
todas as vogais juntas. Palavra londrina que comecem e terminem por N e que não tenham as vogais todas as vogais juntas. Que deu? Ó, daquele exercício anterior lá, tem uma outra forma aí de pensar, não de resolver. E é por isso que tem que tomar cuidado de isolar as restrições, porque se eu dissesse assim, ó, que comece por A, e aí digamos que eu tivesse um outro A na palavra, e ele está dizendo comece por A. Ué, mas eu tenho dois A's, qual dos dois? Tanto faz, vai começar por A. E que tenham as vogais juntas. O outro A é vogal? Se eu colocar ele dentro do mesmo grupo, dá repetição. Se eu não colocar, não dá repetição. Então eu tenho que isolar o grupo restrito. Estão dando restrição pelo grupo, o grupo tem que ser um separado do outro. Se não der restrição pelo grupo, aí tudo bem. Aí você pode colocar aquilo junto. Londrina que não tenham as vogais todas juntas, certo? Como é que eu faço isso? Calculo o total, calculo as que estão com as vogais juntas, subtraio uma da outra. Se eu retirar do total as que estão com as vogais juntas, sobram as que não estão com as vogais juntas. Então, começa e termina por N. Tirei o N, tirei o outro.
Já vou colocar o grupo aqui, ó. É o grupo OIA. OIA. Começou e terminou por N e o grupo é o grupo OIA. Tirei o grupo daqui. Ainda tenho L e depois D e depois R. Legal. Primeiro vamos calcular o total de anagramas. Quantas são as posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. É um anagrama de 6 posições. Quantas permutam entre si? O grupo pode trocar de lugar? Pode, não está dizendo nada sobre ele, ele é um grupo de qualquer posição. Então, 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. Não há repetição, então, total de anagramas disso aí vai dar 24? Não. O grupo também está em qualquer ordem, porque se não diz nada sobre ele, a única restrição é vogais juntas, portanto, vezes 3 fatorial. Esse anagrama de 6 posições vai ser 24 vezes 6, que é igual a 144 combinações possíveis. Tranquilo? Agora vamos calcular. Nós calculamos aí com as vogais juntas. Desculpem, eu falei eu vou calcular o total e acabei calculando as vogais juntas. Agora vamos calcular sem as vogais juntas. N, O, I, A, L, D, R, N. Começa e termina por R. Vamos ver qual é a quantidade de posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos um anagrama de 8 posições. Quantas permutam entre si? 6. Portanto, 6 fatorial, que é igual a 720. Ora, se eu tenho 720 combinações, que é o total de combinações, se eu subtrair daqui as combinações que têm as vogais juntas, 144, vou ter 6, 5 para 12, 7, 2, 576. Portanto, 144 tem é com acento ou 2 Es? Não, é com acento, né? É leenque, né? Ou não? No singular? Mas aqui é plural, não é? Não, então. Mas é o tem, é o verbo ter que pega o acento e o verbo ler não? Leem. Aí é 2 Es, né? Interessante. Porque quando tem... Não, deixa eu falar. 576 combinações não tem as vogais juntas. Tranquilo? Já apareceu com número isso aí também, perguntando assim, num determinado intervalo numérico, quantos não são múltiplos de 3? Ai, meu Deus, né? Quantos não são múltiplos de 3? Aí é anagrama? Não, aí é PA, né? Quantos não são múltiplos de 3? E PA nós vamos ver? Vamos, calma lá, né? Tá mais para frente esse negócio aí, né? PA e PG, né? Por que PA e PG? Porque cai sequências numéricas, e PA e PG são sequências numéricas. Legal? Estudem anagramas que receberão vários exercícios aí de provas sobre anagramas. E agora vamos aproveitar esse resto de aula aí para fazer alguns recordar é viver. Legal. Vamos lá, exercício de número 19. Exercício de número 19. Vamos fazer uns recordar é viver da coisa aí. Ah, mas peraí, esse exercício aí é matéria da primeira aula. Tu acha que eu vou estar estudando matéria da primeira aula? Tu é louco? Tem que estudar até a data da posse, porra. Só pode esquecer e tocar fogo nesse material depois que tomar posse. É a coisa mais deliciosa que tem. Você passa, toma posse, vai para o sítio, amontoa todo o material que você usou
E vai lá comendo churrasquinho, sossegado, tomando uma cerveja. De repente você vai lá e tuf! Não preciso mais de você. Queima, desgraçado, né? Torturou você tanto tempo, tá lá queimando. Só faz isso depois da posse. Que vai que não toma posse, tem que gastar dinheiro com material de novo, né? 19, vai lá. Diga. Não. Tem que começar. Como é que é? Não entendi. Vai de novo. Tá, da Londrina. Isso. Ah, legal, perfeito, bacana, hein? Olha lá, olha lá. Pessoal lá do satélite, bela pergunta, né? Tem exercício que aparece aí em prova. Cadê eu? Oh! Então tem exercício que aparece em prova que justamente explora isso aí que você percebeu aí. Como é que é o nome do nosso amigo? Andréa. Ah, é a Andréa. É aquela que não é Andréia, que não combina com a Adriana. Bom, deixa pra lá, né? É interessante isso daí porque tem prova de exercício, tem exercício de prova de concurso público aí que explora justamente essa ideia, né? Mas, vamos dar uma palhinha rápida. Teve um exercício que explorava a ideia que era uma formação de pessoas em volta de uma mesa, onde duas pessoas, presidente e vice-presidente, ocupavam as cabeceiras da mesa, né? Então, de um lado presidente, do outro lado vice-presidente, mas eles poderiam trocar de lugar. Então, toda a combinação que eu tinha no miolo da coisa tinha que ser multiplicado por 2. Perfeito. Nesse caso, não multiplica por 2, porque se eu trocar, continua a mesma coisa, né? Começa por N e termina por N. Legal. Começasse por N e terminasse, por exemplo, por L, aí eu teria que multiplicar por 2, por quê? Começa por L e termina por N, uma combinação. Começa por N e termina por L, outra combinação. Agora, tem que tomar o cuidado em perceber o que o exercício está falando. Começa por N e termina por L, respectivamente. Vai multiplicar por 2? Não, porque aí está fixo. Começa por N e termina por L. Se não tiver isso, aí tanto faz NL ou LN. Legal aí, André, percebeu a coisa, mas a gente ia acabar explorando, porque tem vários exercícios que tratam disso. Legal? Joinha. Diga. Mas o N aqui está engessado e esse também, né? Então eles não mudam de lugar. Começa e termina por N. Isso. Quantidade de anagramas que comecem e terminem por N. Continuando o exercício 19.
que deu? CDcão. Legal. Então vamos lá resolver, tanto o pessoal do presencial, o pessoal do satélite lá, lembrando, é claro, o tempo que eu estou dando aí para os exercícios. Não fique estressado se não conseguir, porque se conseguisse todos, não precisava estar aqui. Se estiver conseguindo, ótimo. O normal é não conseguir até. O anormal é desistir. Não vou nem tentar, não sei isso, né? Não lembro, né? Agora, eu lembro, mas ainda não tenho habilidade, não tenho destreza. Como a prova é só em 2030, então dá tempo suficiente de eu estudar essa coisa. Legal. Então vamos lá. A questão já está considerando P como verdadeiro e já está considerando Q como falso. Então as nossas proposições simples já estão validadas. Vamos lá validar as compostas. P verdadeiro. Então não preciso olhar mais nada. Esse cara aqui já é... Opa, peguei. Peguei vocês, né? Induzi a erro, né? Aqui pode errar? Pode. Na prova pode errar? Também pode. Tanto é que erram, né? Mas não deve. Então, quanto mais errar aqui, menos erra lá. Ali é uma conjunção, né? E na conjunção, quando um deles é verdadeiro, a conjunção continua contingente. Preciso olhar a consequente. A consequente é falsa. Então, agora, a conjunção com certeza é falsa. Essa não nos interessa contar, porque eles querem apenas as que são verdadeiras. Legal? Segunda. P de pato é verdadeiro, não P é falso. Então, aqui... Vamos manter o padrão? Padrão? Vamos manter o padrão. Tchum. Falso. Legal. Então, aqui, esta proposição já é... Agora sim, né? O povo até sorri quando diz isso. Agora eu tenho certeza que é. Né? Não preciso nem olhar a consequente, porque toda condicional de antecedente falso sempre será verdadeiro. Isso se eu estiver considerando validação proposicional, né? Então, esta aqui nos interessa contar, né? Professor, por que tu não põe o falso lá que é falso? Pronto, puxa, dá na mesma, né? Condicional falso com falso dá verdadeiro. Ali explorando a ideia que condicional de antecedente falso é sempre verdadeiro. Agora aqui, ó. Aqui eu vou negar esse cara que cria a conjunção da negação das palavras. Não precisa nada disso, né? Vai mais rápido assim, ó. P é o quê? Verdadeiro. Q é o quê? Falso. Não Q é verdadeiro. Então, esta disjunção já é verdadeira. Mas eles estão pedindo para negar essa coisa. Então, neguei o verdadeiro, criei o falso. Legal? Agora, estilão slow motion. P, verdadeiro. Legal? Dado pelo exercício. Q, falso. Não Q, verdadeiro. Disjunção, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Só que estão pedindo para negar o resultado que der aqui dentro do parênteses. Neguei o verdadeiro, criei o falso. Como é que seria do outro jeito? Não P ou não Q. Estou negando uma disjunção. A negação da disjunção é a conjunção, certo? Certo? Coisa nenhuma. Negação da disjunção não é a conjunção, pelo amor de Deus, hein? É uma disjunção. Lá vem ele de novo com esse negócio chato de uma, não é a. É claro, pomba. Não é a conjunção. Se eu admitir na prova que a negação da disjunção é a conjunção, eu estou errado. Eu vou estar admitindo que eles são contradição, e não são. Eles têm terceira hipótese. Então, a negação da disjunção é uma conjunção. Qual conjunção? A conjunção da negação das componentes. Então, negar isto aqui significa isso aqui, não P e Q. Legal? Agora vamos lá. Lá em cima, P é verdadeiro, não P é falso.
que é falso. Portanto, esta conjunção de dois falsos vai dar falso. É uma coisa que deu aqui em cima por um processo bem mais rápido, né? Faz o que está dentro do parênteses e depois nega. Como não é sentencial, fica mais fácil fazer assim. Legal? Então essa também não nos interessa contar. Diga. Essa afirmação condicional do antecedente... Não. Condicional do antecedente, não. A condicional de antecedente falso é sempre verdadeiro. Vê lá na tabela. Se eu for, te encontrarei. Se eu não for, posso te encontrar ou não. Então, o falso do antecedente sempre dá valor verdade à proposição. Porque a promessa é sempre em cima do quê? A promessa é sempre em cima da condição, do antecedente. Se eu for, então vamos verificar. Se ele foi, ele tem que ter encontrado, né? Se ele foi e não encontrou, então ele mentiu. É o único caso da condicional ser falso. E se ele não foi? Se ele não foi, depois vê, já considera esse treco verdadeiro. Então, toda condicional de antecedente falso sempre será verdadeiro. A estrutura proposicional. Última lá, P é verdadeiro, Q é falso. Na bicondicional, diferentes dá o quê? Falso. Mas está pedindo para negar esse resultado. Negando esse resultado, criamos o verdadeiro. Portanto, esta nos interessa contar. Então, dentre essas quatro, duas são verdadeiras, certo? Errado. Apenas duas. Não adianta, né? O pessoal já faz aquela carinhazinha de conformado, mas muito puto da vida, né? É verdade uma ova. É verdade mesmo, é diferente. Vamos ver. Dentre as quatro, uma é verdadeira. Certo ou errado? Tá certo, pô. Uma é verdadeira. Duas são verdadeiras. Aí tá errado. Apenas duas, porque eu não tenho mais do que aquilo para dizer que é verdadeiro. Por isso que a questão trata disso nas alternativas. Ó, apenas duas. Alternativa C de cão. Não há mais que duas, portanto, eu posso afirmar que apenas duas. Feito? Tranquilo? Sem dúvida? Então vamos outro. Recordar é viver ainda. Exercício de número 20. Que deu? A da abelha? Só uma? Pode ser considerada sempre verdadeira? É isso? Vejamos. Primeira afirmativa. Cuidado com essas palavras, né? As afirmativas abaixo ou as assertivas abaixo, né?
Exaf gosta muito de trabalhar com a palavra assertiva. Assertiva não quer dizer que está certa não, né? As assertivas, tá tudo certo, que beleza, um atalho, olha que rápido que eu fiz essa, né? É a mesma coisa afirmativa. Afirmativa não quer dizer que é verdade. Afirmativa é afirmativa. Essa lousa é preta. Pronto, é uma afirmação, só que não é verdade. É falso, né? Então a primeira, a parte sempre cabe no todo. Certo ou errado? Ora, a parte sempre cabe no todo? Sempre? Claro que sim. Tá vendo? Povo entra, não adianta. Cuidado com a pressão, porra. E outra, na prova, é o tempo todo pressão. Para quem vai lá para passar, né? Quem vai lá para subiar, se preparou estilão, né? Meia boca, aí não tá nem aí, tem pressão nenhuma. O cara vai subiando, feliz da vida. E aí, onde tu vai? Fazer um concurso da Receita. Porra, tu tá assim tranquilo? Arrebentar. Quem vai arrebentar nada? O cara que vai lá para passar, ele vai com ruga entre os olhos. Que nem lutador de MMA, né? A única coisa que eu gosto no MMA é aquele olhar que um dá pro outro. Não que eu ache romântico, né? É que eu acho que é assim, o cara olha no olho do outro e fala assim, me preparei um ano, eu vou te engolir. Aquela visão é que eu acho interessante. É a visão que o concurseiro tem que ter para a prova. Me preparei um ano, agora eu vou jantar você, prova. Mas não pode ser de brincadeira. Então essa pressão é a mesma pressão que eu fiz aqui. A parte sempre cabe no todo. Lá na prova você lendo. A parte sempre cabe no todo. Claro, aí vem uma vozinha assim, sempre? Aí tu, quem falou isso? Deu até um arrepio na coluna. É a pressão. É o complexo seu interno que está lá em dúvida. Pelo amor de Deus, eu preciso desse emprego. Vê direitinho se é sempre. Então, essa palavra pega mesmo. É a palavra da pressão. Sempre, nunca, apenas, só, somente, exclusivamente, né? Exceto. Essas palavras são as palavras da pressão. Mas a está certo, é claro. Se é parte, sempre tem que caber no todo. 2, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Claro, ele é meu amigo porque ele odeia o outro. Claro que não. O inimigo do meu inimigo pode ser que nem me conheça. Então, como é que eu posso afirmar que ele é meu amigo? Então, essa aí nem sempre é verdadeira, mas pode ser. Só que a questão está dizendo sempre. 3, um professor de matemática, que não sou eu, afirma que todos os professores de matemática são mentirosos. Isso é sempre verdadeiro? Não, isso é um paradoxo, né? Isso é o paradoxo do mentiroso, famoso, né? Sempre que alguém se autoacusa de mentiroso, ele cria um paradoxo, porque se ele for verdadeiro, ele é verdadeiro e não mais mentiroso, e vira um rolo. É a tal da sinuca de bico lógica. Então, a 2 nem sempre é verdadeira. A 3 é um paradoxo. E a 1 é a única que é sempre verdadeira. Alternativa A de abelha. Diga. Não. Um professor está quantificado. Tranquilo? Sim. Não, ou um qualquer. Você pode interpretar de qualquer jeito. Quando você fala um qualquer, significa algum. E o algum é um quantificador. Então, não tem mistério quanto a isso. Tá? Um qualquer ou um de numeral sempre significa algum, para a lógica. Outro, põe parolar, exercício número 16. 16, parolar. E coloca também exercício número 18, parolar. E vamos fazer o 23. Estou misturando tudo, né? Na prova não vem escrito este é deste, este é do outro, este é do outro. Vem tudo misturado, né? Antigamente as provas vinham até índice, né? Vinha assim, constitucional, português,
Né? As provas que eu tenho observado agora não vêm com esse título, não. Vem número 1 até número 100 e tralalá, tudo junto. E não vai reclamar, não, se começarem a partir de agora a misturar português com direito, e o cara fala, nossa, que mistureba, e daí? Está tudo no edital, eles podem pedir do jeito que eles quiserem. O pior é que eu já dei ideia sem querer para um examinador amigo meu. Foi sem querer, eu juro. Eu falei assim, caraca, e se aparecesse assim? Ele, não é que é verdade? Ai, meu Deus do céu. Falei, não, é brincadeirinha. Vamos lá, estamos aí tentando resolver o exercício de número 23. Ó, já deu tempo de ler ou não? Já. Isso é validação argumentativa ou proposicional? Vocês estão aí ainda, né? Eu estou vendo vocês. Fala comigo, vai. E aí, é validação argumentativa ou proposicional? Vamos ver. Blá, 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 blá. Então, a proposição é verdadeira. Alternativa B. Se a antecedente fosse falsa, a condicional seria verdadeira. Alternativa C. Se a conclusão fosse verdadeira, então a proposição seria falsa. Alternativa A, não é nada disso que está aí escrito? Então não é validação proposicional. Não está pedindo para validar a estrutura. Então indica o quê? Eu quero conclusão. E a conclusão está entre as alternativas. Então é validação argumentativa, silogismo hipotético por condicional suficiente. Que deu? A de abelha? Olha que joia, já foi. Então vamos ver. O povo esqueceu de montar as bolinhas. Como é que monta a bolinha? Bolinha, validação argumentativa. Soca a bolinha lá, vamos ver. Se não leio, sabe o que é? É que eu já estudei tanto que eu já nem preciso mais das bolinhas, eu já imagino as bolinhas. Tá certo. Se não leio, então não compreendo. Não compreendo. Depois, se jogo, não leio. Já tem algum dos dois? Tenho, não leio, então tenho que usar o mesmo. Se jogo, não leio. Jogo é condição, não leio é conclusão.
Depois, se não desisto, ainda não tem, abro outro. Se não desisto, então, o que acontece? Compreendo. Opa, já deu para ver por onde vai ser esse encadeamento, né? Se é feriado, não desisto. Feriado não tem, mas não desisto já tem. Portanto, se é feriado, então não desisto. Tá montada a coisa, vamos lá ver. O examinador foi bonzinho, né? Já colocou logo na A. Então vamos ver. Se jogo, então ele está dizendo assim, ó. Se jogo não é feriado. O que ele está dizendo? Que se eu validar este cara aqui como verdadeiro, eu vou validar esse cara aqui como falso. Se eu validar esse como verdadeiro, eu vou validar esse como falso. Então, vamos ver se é isso mesmo. Se jogo afirmou de dentro, vai afirmar os de fora. Correto? Então está afirmado que não compreendo. Se afirmei que não compreendo, nego que compreendo. Oba, perfeito. Ó. Então, se jogo, não é feriado. Perfeito. Alternativa A de abelha. Legal? Dúvida em alguma outra alternativa? Manda. Nesse aí, geralmente, o pessoal tem dúvida em alguma outra alternativa, mas eu não em alguns outros eu até falo, mas nesse aqui é melhor até não mostrar a dúvida, porque às vezes quem não tem acaba ficando. Não, é verdade. Então, se ninguém tem dúvida em alguma outra alternativa, a gente já nem comenta a possibilidade de. Legal. Força na peruca, 24. Esse é do tipo... Já falei os tipos, não é? CCQI? Não. Esse é desse tipo, CCQI, né? Quem quiser procurar na internet, tipo CCQI. Não tinha falado nisso ainda? Caramba, tem tantos desse tipo. CCQI, ó, procurar lá. Significa cruz credo, que é isso, né? Tem tanto do tipo cruz credo que é isso, né? Ah, mas eu já tinha anotado. Apaga, é besteira. Vai lá, 24 nele. Esse é do bom. Tem gente que não acha, que é nossa, coisa simples, mas 80% roda nesse exercício. Tá. Já já a gente vai lá, então. É essa que o povo sempre tem dúvida. Que bom, é por isso que eu nem falo, porque quando fala, é o que eu falei. Percebam que esse exercício aí vai entrar naquela linha lá que eu já falei algumas vezes, que é quando eu nego algo que é plural, eu crio sempre 3 possibilidades. Então se liga aí que esse exercício explora justamente isso. Lembra lá em Verdades e Mentiras que eu falava assim, quando se acusa alguém de verdadeiro, ou quando se acusa alguém de mentiroso, é 1 para 1. Se for 1 para 2, eu entro num paradoxo, porque eu vou criar 3 possibilidades. Quando eu digo, não é verdadeiro, então é falso.
Agora, não são verdadeiros. Então pode ser os dois falsos, pode ser um deles verdadeiro, outro falso, pode ser um falso e outro verdadeiro. Né? Quando eu nego o plural, eu crio sempre essas três hipóteses. E é isso que o exercício explora. Sim. Mais um tempinho, vamos lá. Já que está acabando a aula, vamos dar mais 2 minutinhos para o povo chegar. Sim. Se puder ser, são. É a negação que cria tripla possibilidade. Vejamos. Puta, 2 minutinhos rápido esse é. É que eu lembrei que tinha que comentar esse. A alternativa C é justamente... quem é que perguntou? Campo Grande? Thaís. Lembrei antes dela, tá vendo? Então, Thaís, essa alternativa C é realmente a que eu comentei que o povo fica em dúvida. Mas perceba, está dizendo na C, se é feriado, não leio. Tá? Então, vamos ver, o não leio está aqui, né? Feriado está aqui. Então, se eu afirmo o de dentro, em primeiro lugar vem se é feriado. Afirmo o de dentro, vou afirmar todos os de fora. Tranquilo? Então está validado como verdadeiro, compreendo, portanto não compreendo é falso. Neguei o de fora, nego os de dentro. Aí a pessoa continua lendo a negação. Fala, se é feriado, não leio. Não leio. Claro que não. Aqui, não leio. Se eu nego não leio, eu crio o leio. Então, se é feriado, leio. Essa seria a alternativa correta. Legal? Leva tempo esse aqui, então vou deixar vocês... assim, está acabando, não tem jeito. Vou deixar vocês curiosos. Coloca ele para o lar aí, o 24. E vamos, nesse finzinho aí, anotar outros para o lar. 25. Só tem 2 minutos. Esse tipo de exercício aí não dá para comentar em 2 minutos, não. 24 para o lar, 25 para o lar. E temos outro lá para frente, que é o 36 para o lar. E mais um, que se não me engano é o 68. Ai, meu Deus, agora não lembro.
24, 25, 36 e 69. Legal. E mais os outros todos que eu já havia passado. Tranquilo? Então chega por hoje. Ide em paz. Palavra da salvação. Até mais. Estudem que a prova vem vindo, hein? Um abraço.